Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal Estudando Química com a professora Ellen Mendonça. Espero que esteja tudo bem com você. Nesse vídeo, irei resolver as atividades do Plano de Estudo Tutorado do terceiro ano do ensino médio, PET 1 de 2021, referente à semana 2, que traz uma revisão dos conteúdos de termoquímica e cinética, conteúdos que vocês estudaram no ano passado. Vem comigo! Bom, antes de iniciarmos, vamos falar de algo muito importante. A você que já é inscrito, meu muito obrigada. E a você que está chegando agora, se inscreva no canal, também ative o sininho, assim receberá as notificações de quando tem novidades no canal. Isso é muito importante, pois está me ajudando. E se você gostar dos vídeos, comente, registre nos comentários a sua dúvida ou a sua gratidão. E vamos ajudar outras pessoas, compartilhando os vídeos com seus colegas e amigos. E também clicando no joinha. Assim, ficaremos todos agradecidos. Então, vamos lá? Ao estudar os conteúdos dessa semana, com o tema Energia nas transformações químicas, abordando termoquímica e cinética, você deverá desenvolver as habilidades, como caracterizar o modelo cinético molecular, identificar fatores que afetam a velocidade das transformações químicas, saber diferenciar processo endotérmico de exotérmico, compreender os aspectos quantitativos relacionados à variação de energia de uma transformação química através da lei de Hess. Bom, para saber mais sobre o conteúdo da semana, vou deixar na descrição do vídeo os links nesse slide, onde você pode rever aulas de termoquímica, cinética da sua apostila e também os vídeos da playlist do meu canal. Tem uma playlist completa com o conteúdo de termoquímica e também de cinética. Então, complemente os seus estudos e saiba mais. Bom, vamos destacar alguns pontos importantes no estudo da termoquímica. A termoquímica é uma parte da química que estuda as trocas de calor durante as transformações químicas e físicas. Essas trocas de calor, elas podem ser medidas através das unidades de caloria, joule, e que corresponde a uma caloria, corresponde a 4,18 cal. Bom, a entalpia de formação trata-se de uma variação de entalpia envolvida na reação de mol de uma substância a partir de substâncias no estado padrão. Temos a entalpia como conteúdo energético de uma determinada substância, que é representado pela letra H. E como calcular essa variação de entalpia? Ela é dada pela entalpia final menos entalpia inicial, ou seja, a quantidade de energia envolvida naquela transformação química, você pode calcular através da entalpia do produto menos a entalpia do reagente, uma vez que a entalpia final refere-se ao produto, a entalpia inicial refere-se ao reagente. E também pode-se calcular a quantidade de calor utilizando a lei de Hess. Com a variação de entalpia, que é o ΔH, das etapas, é possível chegar ao ΔH de uma equação global. A variação de entalpia em uma transformação é a mesma, passando por etapas intermediárias ou não. Então, nós temos aí uma atividade onde nós vamos demonstrar a aplicação da lei de Hess para calcular a variação de entalpia de uma reação química. E também podemos calcular a variação de entalpia através da energia de ligação. Lembrando que, nesse caso, nós temos a energia envolvida nos reagentes e a energia envolvida nos produtos. Como isso é calculado? Nos reagentes ocorre a quebra de ligações. Então, para quebrar uma ligação, absorve energia. Então, se vai absorver energia, a variação de entalpia é positiva, ou seja, o ΔH é positivo, pois absorve calor na quebra das ligações. Já no produto, vai ocorrer a formação de ligações. Quando forma ligações, as substâncias liberam energia. Então, o ΔH é negativo. Bom, temos na termoquímica dois tipos de transformações, a exotérmica e a endotérmica. Na reação exotérmica ocorre a liberação de energia para o meio, em função da temperatura do meio
aumento. O ΔH é negativo, onde a entalpia do reagente é maior do que a entalpia do produto. Então, a temperatura do meio aumenta. Na reação exotérmica ocorre a liberação, ou seja, a energia que está envolvida nos reagentes é liberada para o meio. Percebe então que nós temos aqui o reagente, o caminho da reação. Aqui nós temos o produto. Então, a energia que tinha no reagente ela foi liberada para o meio. Por isso, nós temos aí um ΔH negativo. A outra reação é endotérmica. Para que essa reação ocorra, os reagentes têm que absorver a energia do meio. Então, a temperatura do meio diminui. A entalpia do reagente é menor que a entalpia do produto. E nós temos, nesse caso, um ΔH positivo. Observe o caminho da reação. Temos aqui o reagente absorvendo energia, formando o produto. Então, percebe que para a reação ocorrer do reagente para o produto, ela tem que absorver uma determinada quantidade de energia que é dada aqui pelo seu ΔH. Vamos, então, a alguns pontos principais do conteúdo de cinética química. Bom, a cinética química, ela estuda a velocidade das reações, né, os fatores que alteram a velocidade, e ela está baseada na teoria das colisões. O que tem a ver essa teoria das colisões com a velocidade da reação? Toda reação ela é produzida através das colisões. Essas colisões elas têm que ocorrer de forma adequada, ou seja, tem que haver o choque de uma molécula com a outra de forma que vai romper as ligações. Observe no item 1 e 2 que os choques não são efetivos, ou seja, não vai produzir a ruptura das ligações entre as moléculas. Então, para que ocorra ao início da reação, é necessária uma energia que é chamada de energia de ativação. Toda colisão de uma molécula com outra, com a orientação adequada, que é o que a gente vê no item 3, ela pode favorecer a produção de um novo produto, de uma nova substância. Então, um dos fatores que altera a velocidade de uma reação é a temperatura. Então, à medida que a gente aumenta a temperatura de uma reação química, ela vai aumentar a energia cinética das moléculas, que faz com que ocorra mais choques entre essas moléculas. Ocorrendo mais choques, a possibilidade de ocorrer choques efetivos, como do item 3, é bem provável. Então, pode ocorrer aí a formação de novas substâncias. A lei da velocidade, ela relaciona a rapidez de uma transformação química com as concentrações dos reagentes em quantidade de matéria, ou seja, em mol por litro. Então, dada-se uma reação genérica, onde nós temos A mais B formando C mais D, então como se calcula a lei da velocidade? Ela é dada por uma constante, multiplicada pela concentração da substância A elevada ao coeficiente. Então, se aqui nós tivéssemos um coeficiente 2A, então aqui a concentração de A estaria elevada a 2. Multiplicado pela concentração da substância B elevada ao seu coeficiente. Então, aqui é uma velocidade que é calculada em função do consumo do reagente. Você pode fazer a mesma coisa em função do produto ou em função de uma das substâncias participantes da reação química. Sobre as características da cinética, existem alguns fatores que influenciam na velocidade da reação, que pode aumentar a velocidade ou pode diminuir. Então, nós temos o fator superfície de contato, temos concentração, temperatura e o catalisador. Então, todos esses fatores, eles alteram de alguma forma a velocidade da reação. Ou altera acelerando, ou altera diminuindo. Vai depender aí do tipo de reação envolvida e do interesse que se quer alterar essa velocidade da reação. A presença de um catalisador. Ela aumenta a velocidade da reação, criando um caminho de reação alternativo, diminuindo a energia de ativação da reação. Nós sabemos que a energia de ativação é a energia mínima necessária para se iniciar a reação. Então, nós temos aqui um exemplo de uma reação exotérmica, onde a reação não catalisada, essa que está em vermelho, então ela percorre um caminho mais longo, logicamente ela vai demorar mais para acontecer. Quando se usa um catalisador, ele não é consumido durante a reação, ou seja, ele só vai fazer com que a reação diminua essa energia de ativação.
Se diminui o caminho da reação, logicamente vai aumentar a velocidade dessa reação. Então, aqui está a diferença de uma reação não catalisada com a reação catalisada. Percebe-se que a energia de ativação é diminuída com a presença do catalisador. E os gráficos relacionados aí com a velocidade das reações, nós temos o gráfico de uma reação endotérmica, onde você tem um reagente, absorve a energia, forma aqui o produto. A energia de ativação, ela é medida, aqui não tá muito correto, porque a energia de ativação da reação endotérmica, ela é essa energia toda, ou seja, a energia do complexo ativado menos a energia do reagente. Então, essa setinha ela deve vir até embaixo. Na reação exotérmica, nós temos a energia de ativação, aqui dada pelo complexo ativado, a energia do reagente. Então, ela é essa distância que nós temos aqui entre o complexo ativado e o reagente. O ΔH da reação ele não é alterado quando você coloca um catalisador, né? Como no exemplo aqui do catalisador, o ΔH é justamente essa parte aqui. Então, percebe-se que o catalisador ele só vai alterar a energia de ativação, ele não altera o seu ΔH. Passamos, então, à resolução das atividades. Se você tiver alguma dúvida durante a resolução, escreva nos comentários que irei ajudá-lo na medida do possível. Então, vamos lá. Considerando o gráfico abaixo ou do lado, responda o que se pede. Letra A. Equacione a reação química representada no gráfico. B. Determine se é uma reação exotérmica ou endotérmica. E qual é o valor da energia de ativação dessa reação? Bom, vamos iniciar pela letra B, porque aí nós analisamos o gráfico inicialmente. Então, o que nós temos aqui? Energia do reagente. O reagente é gás hidrogênio reagindo com gás iodo. Aqui nós temos o complexo ativado. Aqui nós temos a formação do produto, que são 2 mols de iodeto de hidrogênio. Aqui nós temos a energia do complexo ativado. Aqui nós temos o ΔH da reação, que são 3 kcal por mol. E veja que a energia do reagente ela é menor do que a do produto. Então, se houve um aumento de energia do reagente para o produto, significa que absorveu energia no processo. Então, essa reação ela é uma reação endotérmica, pois a energia do reagente, pois o reagente tem energia menor do que a energia do produto. Então, se o produto tem energia maior, é porque ele absorveu energia durante o processo. Equaciona a reação química. Aqui nós já temos os reagentes, temos o caminho da reação, aqui nós temos o produto. Então, a equação vai ficar 1 mol de gás hidrogênio reagindo com 1 mol de gás iodo, formando 2 mols de gás iodeto de hidrogênio. O ΔH dessa reação é a diferença entre a energia do produto menos a energia do reagente. Como é uma reação endotérmica, o nosso ΔH é maior que 0, ou seja, absorveu 3 kcal de energia. E qual é o valor da energia de ativação? A energia de ativação é toda essa região da energia, da diferença entre a energia do complexo ativado com a energia do reagente. Então, a gente pode escrever que a energia de ativação é igual à energia do complexo ativado menos a energia dos reagentes. Então, a energia de ativação sempre é a diferença entre a energia do complexo ativado, que é o ponto mais alto da curva, e a energia dos reagentes. Continuando a atividade 1, letra D. Considere que 1 caloria, 1 cal, é igual a 4,18 joules. E calcule o ΔH, que é a variação de entalpia da reação em joule. Deixe seus cálculos. Então, 1 quilocaloria é igual a 1000 calorias.
Se nós calculamos lá no exercício anterior que são 3 kcal, então nós vamos ter 3.000 calorias. Então, de acordo com o enunciado, uma caloria é igual a 4,18 joules. Se nós temos 3.000 calorias, qual que vai ser isso aqui, o ΔH dessa reação, dessas 3.000 calorias? Então, aqui a gente vai fazer uma regra de 3, né? Nós vamos multiplicar o 3.000 calorias vezes 4,18 e dividir por 1. Então, vamos eliminar a caloria, 3.000 vezes 4,18 vai dar aí 12.540 joules. Podemos colocar em quilojoules, 12,54 quilojoules. Letra E. Representando os átomos por esferas, desenhe a sequência cinética dessa reação. Reagentes transformando em complexo ativado e o complexo ativado se quebrando e formando os produtos. Então, aqui nós temos uma reação genérica, onde temos um reagente A, AB, reagindo com outro reagente XY. Percebe-se que aqui ocorre um choque eficaz, que é aquele em que vai ocorrer a quebra das moléculas. Então, esse choque, ele vai formar aqui os produtos AX e YB, ou BY. Então, perceba-se que para ocorrer a quebra dos reagentes, a ligação dos reagentes e a formação dos produtos, tem que ocorrer choques eficazes, né? Nem todo choque ele vai produzir uma quebra de ligação e formar um produto. Nós sabemos que no complexo ativado, que é uma estrutura intermediária, veja que os átomos estão numa ligação só, né? E essa ligação ela é instável entre reagente e produto, pois as ligações que estão nos reagentes estão enfraquecidas e as ligações que estão formando nos produtos, elas estão presentes, né? Tanto as ligações que são formadas também nos produtos são enfraquecidas no complexo ativado. Depois que ocorre a quebra dessas moléculas AB e XY, então vai formar aí os produtos AX e YB. Colocando isso aqui na nossa reação, nós temos a molécula de hidrogênio reagindo com uma de hidrogênio, formando aqui o complexo ativado, onde todos esses átomos estão ligados em ligações instáveis, e aqui nós já temos a formação dos produtos. Transformando isso na equação, nós temos aí o hidrogênio reagindo com o hidrogênio, formando aqui o complexo ativado, que é uma ligação enfraquecida entre os reagentes, e aqui nós temos a formação dos produtos. Ainda a atividade 1, letra F, se essa reação fosse catalisada, quais mudanças seriam observadas? Então, eu coloquei novamente aqui o gráfico. O que é a função do catalisador numa reação química? Ele reduzir a energia de ativação. Então, ele vai diminuir a energia do complexo ativado. Diminuindo a energia do complexo ativado, ele vai criar um novo caminho de reação. Então, o que acontece quando a reação é catalisada? Ela se processa mais rápido, porque o catalisador muda o mecanismo da reação, ou seja, o caminho através do qual os reagentes se transformam nos produtos. Então, veja que com a utilização do catalisador, nós vamos diminuir a energia de ativação. Veja que inicialmente nós tínhamos uma energia de ativação aqui do produto, né? Agora nós temos uma energia aqui. Então, veja que a distância entre o complexo ativado sem catalisador é maior do que o complexo ativado com catalisador. Então, se a reação tem que percorrer esse caminho, então ela vai ocorrer em menos tempo. Então, isso se dá porque o caminho alternativo exige menor energia de ativação e, consequentemente, uma energia de ativação menor. Logo, a reação se processará de forma mais rápida. Então, te ajudei? Clique no gostei.
Atividade 3. Dadas as seguintes reações termoquímicas, temos uma reação aqui de formação da água, com a liberação de 571,5 kJ. Temos aqui a formação do ácido nítrico, liberando 76,6 kJ. E temos aqui uma outra reação de formação do ácido nítrico também, liberando 174,1 kJ. Calcule o ΔH dessa reação, ou seja, qual que é a quantidade de energia que está envolvida na reação de formação do N2O5, que é o pentóxido de nitrogênio, formado a partir do N2, 2 mols de N2 mais 5 mols de O2. Então, o que nós temos diante de uma atividade como essa? A aplicação da lei de Hess, que nada mais é do que você utilizar alguns mecanismos de multiplicar uma equação, dividir, inverter, para você chegar nessa equação. Então, você tem que partir da qual equação você tem que chegar. Então, qual que é o seu objetivo? Essa reação aqui. Então, eu vou observar N2. Onde eu tenho N2? Na reação 3. Então, essa reação eu tenho que permanecer ela do jeito que está e não preciso inverter e vou multiplicar ela por 4. Por que eu vou multiplicar a equação 3 por 4? Porque eu preciso de 2 mols de N2, aqui eu só tenho meio. Então, se eu multiplicar a equação por 4, eu também vou multiplicar o seu ΔH. Então, já coloquei ela multiplicada aqui e o ΔH multiplicado por 4. Depois, nós observamos aqui onde nós temos o O2. Nós temos O2 no reagente. Então, aqui eu tenho O2 no reagente, aqui também eu tenho no reagente. Então, não preciso inverter a reação, nenhuma das duas reações que é a primeira, né? Eu não preciso inverter a primeira, vou manter, só que eu preciso, no caso, de 5 mols de O2. Então, eu vou inverter a reação 1, porque eu já vou ter aqui 6 mols de O2. Eu invertendo essa reação, então, eu vou subtrair depois de 1 mol aqui, vai ficar os 5 mols, que é o que eu preciso nessa reação. E por último, eu preciso do N2O5 no produto. Então, eu tenho o N2O5 na equação 2, no reagente. Então, eu vou inverter a reação 2 e multiplicar ela por 2, porque eu preciso aqui de 2 mols de N2, aqui eu tenho somente 1. Então, eu preciso inverter a reação 2 e multiplicar por 2. Então, aqui está ela multiplicada. E tenho também o seu ΔH multiplicado por 2. Uma vez que eu inverti a reação, eu vou inverter também o seu ΔH. Então, como aqui eu tinha 571 liberado, 571 absorvido. Aqui na reação 3, eu tinha 174,1 só multiplicado, eu só multipliquei. Na reação 1, eu tinha 76,6 liberados, então também inverti. O que a gente faz agora? Vamos somar essas equações e somar também os seus ΔHs. E o que tiver no reagente no produto, nós vamos eliminar. Então, 2 mols no reagente de água, 2 mols no reagente de água, no produto de água, perdão. Aqui nós temos 2 mols de H2 no reagente, aqui eu tenho no produto, então isso vai ser eliminado. Aqui eu tenho 6 mols de O2, aqui eu tenho 1 mol, então 6 menos 1 vai sobrar 5 mols, lembra que eu preciso de 5 mols aqui. E por último, nós temos 4 mols de ácido nítrico, aqui também 4 mols, então isso vai ser eliminado. Veja o que sobrou na minha equação. Sobrou aqui o N2, sobrou o O2, 5O2, e sobrou também o N2O5. Veja que esses são as substâncias que estão na minha equação no reagente e no produto. Então, 2 mols de N2 com 5 mols, reagindo com 5 mols de O2, formando 2 mols de N2O5. Agora, vamos à soma dos ΔH. Ou seja, pela lei de Hess, a gente soma o ΔH da reação 1, mais o ΔH da reação 2, mais o ΔH da reação 3. Lembrando que eu já fiz os acertos aqui de inverter, multiplicar, então agora é só somar. Então, multiplicando o ΔH da reação 1 por 4,
somando com o ΔH da reação 2 e somando com o ΔH da reação 3, multiplicado por 2, nós vamos chegar a um total aí de 28,7 kJ de energia liberado. Então, o ΔH da reação de N2, 2 mols de N2 mais 5 mols de oxigênio, formando aí o pentóxido de nitrogênio, 2 mols, absorve 28,7 kJ. Então, trata-se de uma reação endotérmica. Então, gostou? Não esqueça de deixar o seu like. Então, aluno, chegamos ao final da resolução das atividades dessa semana. Espero que você tenha gostado da aula, então peço que você clique no gostei se você ainda não fez isso. E vamos para o momento gosto muito, que é deixar o meu grande abraço para você, que deixou seu comentário lá no canal. E hoje o grande abraço vai para Efigênia Silva, Carolina Cássia, Maria Eduarda Alves Nogueira, Orestes Pains, Gi Pessoa, Karine Trindade, Kathleen Caroline, Larissa Costa, Renato Gomes, Ricardo Martins, Zero, Giovana Souza, Zero novamente, diz aqui, eu fiquei muito emocionada, ele diz que eu devo a minha formatura, muito obrigada, então gratidão também pelos comentários e compartilhar isso comigo. E o grande abraço também vai para Harley e Yuri. E você que está aí assistiu a aula até o final, deixe seu comentário, me conta aí de onde você é, qual escola. Próximo vídeo posso mandar um abraço especial para a sua escola. Então até a próxima, um grande abraço, não esqueça de compartilhar os vídeos, também comentar, deixar aí registrado os seus comentários a sua dúvida ou também a sua gratidão. Até a próxima aula, um grande abraço.